A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós estamos felizes aqui hoje, porque Deus nos dá essa oportunidade de continuarmos aqui o estudo, irmãos, do 1 Reis, o capítulo é o 6. Hoje nós vamos falar, daquela continuação que nós falamos no capítulo 5, pela misericórdia de Deus, a respeito da construção do templo, No capítulo 5, os irmãos podem acessar aí no canal, os irmãos viram falar, irmãos, glória a Deus, aleluia, a respeito do material que foi ser guardado por Davi, e Salomão, que foi assim separado por Deus, irmãos, é dar continuidade nessa grande obra, O capítulo 6, irmãos, ele é 38 versículos, O versículo 1, ele fala assim, 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. Irmãos, um detalhe aqui que é importante, nós nos situarmos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, irmãos, o local que foi construído o templo ali foi no Monte Moriá. Às vezes os irmãos vão ler na Bíblia, fala assim do Monte Ornã, Araúna, aquela região ali, é esse local aí, onde foi construído o templo ali do Senhor ali. Os irmãos vê que de Êxodo até Salomão, irmãos, se passou muito tempo. Porque o tabernáculo, naquele período bíblico, ele era móvel, ele era desmontado, aleluia, e levado, irmãos. E aqui a gente vê que Deus, o Senhor, vem assim a falar com Davi, usando a vida do profeta, confirmando, mas falando que ia ser o seu descendente, seu filho que ia construir o templo do Senhor, irmãos, aleluia. Nós falamos no capítulo 5, irmãos, por misericórdia de Deus, acredita-se na história que o templo, ele foi construído mais ou menos 20 anos de construção. Por quê? Não foi só construído o templo, irmãos, foi construído também, aleluia, vários ornamentos, vários locais, vários monumentos ali em volta do templo, irmãos, que deixaram aquele período ali, aquela região ao redor do templo, irmãos, mais bem apresentada, bonita. Então, foi gasto, irmãos, muito trabalho, muita prata, muito ouro, muito dinheiro, muito pagamento, que falamos no capítulo 5, da lavoura, da agrícola, para que esta obra, irmãos, que foi, sim, uma maravilha do mundo na época, irmãos. O templo de Salomão foi algo lindo. Os irmãos vão ver aqui as medidas, irmãos, não era pequeno, irmãos. Versículo 2, o templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura e por 13 de altura. Versículo 3, a sala da entrada media 4 metros e meio de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. Versículo 4, as paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Versículo 5, encostados nos lados e nos fundos do templo de Salomão, construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2 metros e 20 centímetros de altura. Vamos ler até o 10 para a gente comentar. 6. As salas do andar de baixo tinham 2 metros e 20 de largura, e as do andar do meio tinham 2 metros e 70 de largura, e as do andar de cima 3 metros e 10 de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. Os irmãos estão vendo que eu estou lendo aqui uma edição da Bíblia NTLH, que é mais na linguagem de hoje, para a gente entender, irmãos, e ver essas medidas aqui, Versículo 7. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim durante a construção não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. 8. A entrada para as salas do andar térreo ficava do lado sul do templo, e havia escadas para subir o 2º e o 3º andar. 9. Assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. 10. Salomão construiu 3 andares de salas encostados,
nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas cedro. Cada andar media 2 metros e 20 centímetros de altura. Irmãos, algo assim que é interessante aqui, que Deus nos faz aqui pensar, irmãos. Tudo tinha medida, tudo tinha um cuidado, tudo tinha uma ordem, uma decência. Porque, irmãos, era feito para a glória do Senhor. Sabemos, irmãos, que tudo isso aqui, se nós lemos a palavra de Deus, Colossenses 2,17, eram sombra das coisas futuras, falando o que, irmãos? De Cristo. Porque cada parte do templo, cada item, cada peça, cada cortina, irmãos, cada coluna falava-se de Jesus. Irmão, nós temos que ver que esses livros agora de Reis, Segunda Reis, depois vem Crônicas, nós vamos voltar a falar muito do templo, irmãos. Então, eu não quero aqui, neste vídeo só, já adiantar tudo que vamos falar, irmãos, mas assim deixar, né, a gente ficar com aquela água na boca, irmãos, de vontade de ler mais, de orar mais, de estudar mais, de ler mais a palavra, para que a gente aprendesse esse significado, irmãos, aleluia, e aplicar na nossa vida, louvado seja Deus. Do versículo 11 ao 20, nós vamos ler e vamos comentando. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel, nesse tempo que você está construindo, e nunca os abandonarei. Assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, ao assoalho feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para ser colocada a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento, de largura por 9 metros de altura. Era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. Irmãos, os irmãos vê que aqui, nessa Bíblia NTLH, nós conseguimos lermos e falar o nome de cada material, cada medida. Na Bíblia tradicional nossa que nós usamos, né? Aleluia. Vai falar de côvados, vai falar de outros tipos de medida que nós conseguimos trazer. Para quê? Para despertar em você e em mim, irmãos, o interesse de entender, de conhecer, de ler. Irmão, Deus falou para Salomão: se você obedecer os mandamentos igual o seu pai Davi, tudo isso ele ia fazer e muito mais, irmãos. Ele não ia deixar de estar com o povo, não ia deixar de abençoar o povo, não ia deixar de cumprir a sua palavra. Irmão, você vê aqui o lugar santo, santíssimo, o lugar onde ficava ali pro lado de fora os levitas. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso tudo falando de Cristo. Vamos nos outros vídeos, irmãos. Aqui está detalhando, explicando cada parte, cada medida aqui para a glória de Deus, aleluia. Do versículo 21 ao 30, fala assim, ó: o lado de dentro do templo, louvado seja Deus, era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira, de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Olha, irmãos, era alto. Media 4 metros e 40 de altura. 4 metros e 40. Versículo 24. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas. Cada das asas media 2 metros e 25 centímetros. E cada comprimento assim, a distância da ponta de uma asa da outra era de 4 metros e meio. 25. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim a distância da ponta de uma asa de outra era de 4 metros e meio. 26. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2 metros
e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa e de outra era de 24 metros e meio, 27. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas de maneira que a asa de uma tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. 28. Os dois querubins eram folheados de ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. 30. Até mesmo o assoalho das duas divisões era revestido de ouro. Irmão, Deus só trabalha com aquilo que é puro. Deus só trabalha com aquilo, irmãos, que é de valor, que tem um valor muito grande, o ouro. Irmão, Deus, ele te chamou, nos escolheu, porque você tem um valor muito grande, irmãos. O templo, que era uma figura, era uma representação, irmãos, do que o Senhor é, do que o Senhor é hoje para nós, através de Cristo e o seu sacrifício. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. O sumo sacerdote, segundo a palavra, entrava lá uma vez por ano, com um sino, irmãos, para apresentar o que? A sua oferta ao povo. Irmão, o Santo dos Santos, ali tinham vários itens ali que representavam Jesus. Irmãos, o lugar de sacrifício ali, onde o sacerdote sacrificava por ele e pelo povo, a mesma coisa, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, o templo tem uma representatividade não só para o povo de Israel, mas como para nós, grande, irmãos. Nós estamos aqui só dando uma pequena introdução, mas nos capítulos que vamos assim prosseguir, vamos estar explicando partes por partes aqui para a glória de Deus, irmãos. Do 31 ao 38 fala assim, ó: na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto as ombreiras formavam uma arca em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheadas de ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia duas portas de duas folhas que eram feitas de pinho, enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o segundo mês no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, aleluia, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo, oh aleluia. Irmãos, os irmãos vê que toda a obra, falando de templo e as outras obras que foram feitas ao redor, irmãos, a história chega a dizer que foi levado 20 anos. Só o templo, 7 anos. Irmão, que trabalho, que obra que Deus usou Salomão para fazer. Hoje, irmãos, a obra de Deus continua precisando de pessoas dispostas, com voluntariedade, com desejo, com vontade de fazer a obra do Senhor, irmãos. De levar o seu melhor que você tem, a sua vida, como oferta viva, santa e agradável. Claro, irmãos, o que você ganhar do suor do seu rosto, para que a obra do Senhor seja alcançada. A obra do Senhor seja, irmãos, aleluia, abençoada. As pessoas que fazem parte lá hoje, irmãos, da congregação, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Então, esse capítulo 6, irmãos, nós encerramos aqui hoje, dando essa pequena introdução, para nós estamos agora do 7 em diante, né, irmãos? Até o final desse livro de 1 Reis, está explicando em detalhes, mais cada parte, cada item do templo, irmãos. Vamos ver um simbolismo grande com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. No canal aí, traga mais inscritos, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Abençoe, irmãos, a obra do Senhor, irmãos, aqui, esse trabalho aqui que é feito por essa rede social. Você deixando aí o seu like, para estar sendo bem visto. Compartilhando esse link, irmãos, é a maneira de você nos abençoar aqui, além de orar por nós, para que esta palavra, irmãos, e como tem muitos outros vídeos aí no canal, alcance pessoas e as pessoas sejam libertas, curadas, salvas
no nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus.